Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula sobre metabolismo energético, nosso conjunto de aulas sobre metabolismo energético. Esse tema está separado em 3 aulas, uma aula de fermentação, uma aula de respiração e uma aula para fotossíntese. Então, separando dessa maneira, a gente consegue abordar aspectos um pouco mais aprofundados de cada um desses temas. Nessa nossa primeira aula, que é fermentação, a gente vai trabalhar num nível um pouco mais simples. Nós vamos até observar as reações que acontecem no processo fermentativo, mas o nosso foco é entender o processo de maneira global nesse momento. Combinado? Numa aula futura, a gente pode aprofundar numa resolução de exercícios, a gente pode aprofundar nas reações que acontecem nesse processo. Já com respiração e com fotossíntese, nós vamos ir um pouco mais a fundo e vamos estudar cada uma das etapas e reações desses dois processos aí de transformação de energia. Então, lembrando que a gente está dando um contexto em que a gente está falando de metabolismo, mas nós estamos falando de metabolismo energético, ou seja, nós vamos nos preocupar com aquele conjunto de reações que é capaz de transformar em energia, ou seja, tanto incorporar energia em moléculas, quanto liberar energia de moléculas orgânicas. Então, nós vamos trabalhar com 2 tipos principais aí de reações de liberação de energia, que são a fermentação e a respiração, e vamos tratar da fotossíntese, que é um processo de absorção de energia. Então, reforçando aqui, ó, fermentação e respiração estão envolvidas com o catabolismo, ou seja, reações que vão utilizar a quebra, a ruptura de ligações químicas, né, para liberar energia. Então, elas também são chamadas de exergônicas. Na química, você também pode chamar isso de exotérmica, porque ela libera calor, além de liberar energia. E no caso da fotossíntese, a gente tem o processo oposto. A gente tem a absorção de energia. A energia luminosa, a energia solar aqui, né, ó, sendo absorvida pela clorofila das folhas, para permitir a ocorrência de um processo que vai capturar energia, ou seja, vai armazenar energia em uma molécula, que é o açúcar, que é a glicose, que é a mesma molécula que vai participar na fermentação e na respiração para liberar energia. Tá? Então, nós estamos falando desses conjuntos de reações químicas, tanto de liberação quanto de absorção de energia. Então, continuando, vamos ver o que vem aqui. Ó. Vamos falar diretamente da fermentação agora. Tá? Fermentação é um processo em que a glicose, nós vamos trabalhar basicamente com esse açúcar, ela vai ser transformada em substâncias orgânicas. Pessoal, isso é algo que eu acho muito importante destacar, hein? Sempre que a gente falar de fermentação, nós vamos ter como principal característica desse processo a formação de substâncias orgânicas. Eu vou voltar várias vezes nesse tópico aqui, para a gente, nesse quesito, nessa questão de substância orgânica, para isso ficar lá gravado em você, e você não esquecer essa situação. Então vamos lá. A gente vai ter aqui a glicose, tá? Como a molécula principal, a molécula inicial, aquela que armazena energia, que através de uma série de reações ela vai perder energia. Tá? Energia que vai ser liberada, então os compostos, os produtos que vão ser formados nessa reação são produtos de menor energia e vai haver a liberação de ATP, ou melhor, haver a formação de ATP, a liberação de energia para a formação de ATP. Nós vamos ter uma aula só para falar dessa molécula aqui. Tá? A aula onde eu explico o que é o ATP e como que ele funciona na célula. Beleza? Você pode procurar lá no canal que você vai encontrar essa aula para aprofundar esse conhecimento aí sobre a liberação e transformação de energia nos organismos vivos. Então, ó, glicose está no nível mais alto de energia, ela perde energia no processo de fermentação, nas reações que acontecem, isso vai fazer liberar ATP. Para cada mol de glicose, a gente consegue liberar 2 mols de ATP. Lembrando que esses compostos de menor energia aqui, ó, são sempre, invariavelmente, compostos orgânicos. Sempre a principal substância que vai ser formada, a substância final nesse processo, é uma substância orgânica. Combinado? Então vamos ver aí a continuidade desse conteúdo. São 3 tipos de fermentação. E o nome de cada tipo vai depender do produto final, do produto orgânico final formado. Então a gente tem aí o etanol, que vai dar nome à fermentação etílica, né? No qual nós temos aí a formação dos pães, ela participa da formação, na fermentação dos pães e na produção de álcool, né?
Hoje a gente fala muito do álcool 70, do álcool em gel para fazer a higienização das mãos, mas qualquer tipo de álcool aqui faz parte da fermentação etílica, na qual se forma etanol. A fermentação lática, aquela da formação do ácido lático, ela acontece na formação do iogurte, por exemplo, as lactobactérias ou lactobacilos, que realizam esse processo de fermentação, mudando o pH do leite, deixando o leite mais ácido e fazendo com que as proteínas coagulem, formando o iogurte. Depois isso pode ser processado, formar queijos que vão ser maturados por fungos, por outras bactérias e mudar o sabor. Mas basicamente, quando a gente fala em fermentação lática, a gente está falando na acidificação do leite pela formação de ácido lático. Então a glicose, que seria a molécula inicial, nesse caso ela vai ser transformada em ácido lático, nós vamos ver isso, um detalhe daqui a pouquinho. E tem a formação de ácido acético, que vai estar na fermentação acética. Fermentação essa que está ligada à formação do vinagre. O vinagre, que um vinho, por exemplo, ele pode ser fermentado novamente por acetobactérias e formar o ácido acético, uma substância que aí é produto final de fermentação. Então são 3 tipos de fermentação aí, nós vamos poder estudar e que vão poder aparecer nos vestibulares. A fermentação etílica ou alcoólica, fermentação lática, fermentação acética. Qual que é, sem dúvida nenhuma, mais importante para o vestibular é a fermentação etílica ou alcoólica. É ela que vai ser alvo de 90% das questões vestibulares sobre esse tema. Uma ou outra questão vai tratar de fermentação lática, por conta desse processo poder ocorrer em células musculares, na falta de oxigênio. Nós vamos falar disso lá na aula de respiração. Então, nós vamos dar uma importância maior aqui para a fermentação alcoólica ou etílica. Então, vamos ver como que acontece esse processo da fermentação alcoólica. Ela é realizada por fungos e leveduras. É o principal tipo de organismo que realiza, ou que nós vamos estudar que realiza essa reação. Um fermento biológico é uma levedura. Sabe aquele fermento que você compra na padaria, que você fala, me dá 100 gramas de fermento, é uma massinha? Aquilo é o fermento biológico, aquilo é um conjunto de leveduras. Você pode comprar ele num pacotinho seco, liofilizado, ele está lá desidratado, ele vai funcionar do mesmo modo. Mas é o mesmo fermento, Ou aquele que vem na massa, ou aquele que vem em pó, é o fermento biológico. Não vamos confundir com o fermento químico. O fermento químico, que é o pó royal, conhecendo a marca, aí tem outras marcas, claro, mas ele é bicarbonato de sódio, basicamente, um sal ácido, que quando reage com substâncias ácidas, ele libera CO2. Então ele vai acabar tendo o mesmo efeito, só que muito mais rapidamente. Então ele não serve para todo tipo de produção aí de massas. Para um bolo, uma massa leve, você consegue fazer. Agora, um pão, que é uma massa que precisa de uma maturação, de um processo mais longo, você precisa de um fermento biológico. Então, aí como está dito, ele vai atuar não só no crescimento, mas na maturação. Ele vai mudar o sabor da massa. O leveduro, a levedura vai fazer esse processo e vai modificar aí as propriedades da massa pelo processo fermentativo. Uma coisa muito importante, se eu estou falando de fermentação alcoólica, fermentação etílica, por que o pão não tem gosto de álcool? Bom, você tem que pensar o seguinte, o álcool é uma substância muito volátil. Como o processo de fermentação do pão é longo, uma massa fermenta aí por 1, 2, até 3 horas com fermento biológico comprado em padaria. Esse tempo, as quantidades de álcool de etanol que estão sendo formadas, elas vão volatilizando, vão evaporando aí da massa. E ainda, a hora que você coloca essa massa no forno, que você aquece, aí vai ser muito mais rápido ainda esse processo de liberação, de volatilização, evaporação do álcool. Por isso que o pão não fica com gosto de álcool. Mas o álcool é sim formado ali nesse processo de fermentação. Beleza? A fermentação alcoólica está, obviamente, ligada à produção do etanol, seja o etanol combustível a partir da cana, então a cana vai ser fermentada pelos fungos Saccharomyces, pelas leveduras, e vai formar o etanol. Então a glicose, o açúcar da cana, a sacarose, vai ser fermentada. Pode ser o álcool para limpeza, esse álcool 46% que a gente compra no supermercado, o álcool 70% que a gente compra em farmácia, o álcool 90%, para laboratórios e também para a indústria farmacêutica. São diferentes tipos de álcool, de apresentações do álcool, na verdade, do mesmo álcool, do mesmo etanol, aí que são disponíveis no mercado. E para bebidas, toda bebida alcoólica
ela é, em algum momento, fermentada. Ah, professor, mas tem bebida destilada, bebida fermentada. Claro, a bebida ela pode ser apresentada no estado fermentado, ela pode ser apresentada no estado destilado. Mas o que significa destilação? Após a fermentação, foi feito um processo de separação por calor, então você separa a fase alcoólica da fase menos alcoólica para tentar concentrar esse álcool. Então as bebidas destiladas têm uma concentração de álcool maior por esse motivo, beleza? Porque o álcool foi separado, a fase alcoólica foi separada ali num processo de destilação. Combinado? Olha só, pessoal, é importante lembrar que algumas bactérias também realizam esse tipo de fermentação. Ela não é exclusiva de fungos, tá? Outros organismos vão poder fazer, mas nós estudamos e utilizamos aí em biotecnologia as leveduras como fermento biológico. Então fica bem legal a gente generalizar esse processo em cima dos fungos, tá? Mas lembrar que há bactérias que fazem esse processo também. Beleza? Bom, uma coisa importante. Fermentação pode acontecer, como a gente acabou de ver, em células procarióticas, aquelas que não têm organelas membranosas no interior da célula, ou em células eucarióticas. Os fungos, por exemplo, são células eucarióticas. Essa imagem aqui não é uma célula de fungo, hein? Porque as células do fungo têm parede celular, são hifas, são células compridas. Tá? Mas para servir de exemplo de uma célula aí, eucariótica. No caso tanto da célula eucariótica quanto da célula procariótica, a fermentação vai acontecer no citoplasma, no hialoplasma, na parte líquida. Né? Para a gente identificar isso aqui nas duas figuras, eu estou falando dessa parte aqui. Ó. O hialoplasma, o citoplasma, é essa região aqui, é essa água que existe no interior da célula, certo? Então, isso é o hialoplasma, é a parte líquida da célula. Combinado? Então, esse é o local de ocorrência da fermentação. Não há nenhuma organela especializada em fermentação. É importante lembrar isso aí para exercícios. Bom, vamos continuar então. Aqui, pessoal, tem um exemplo da maneira como as reações de fermentação acontecem. Quando a gente fala em fermentação alcoólica, a gente está falando, na verdade, deste recorte aqui, ó, desse modelo de reações. Vamos dar uma olhada como que é esse modelo aqui. A gente parte da glicose, a nossa molécula inicial é sempre a glicose, e vão ser formados o etanol e o gás carbônico. Toda vez que acontece fermentação alcoólica, é liberada a partir da glicose etanol e gás carbônico. São duas moléculas de CO2, duas moléculas de etanol. Sempre importante lembrar isso na hora de estudar a reação de fermentação. Aqui, pessoal, é a mesma reação da fermentação alcoólica, só que de uma maneira mais simplificada, mais direta. Então, olha só, a gente tem a glicose sendo convertida em etanol e gás carbônico. Você está vendo o seguinte, ó, a molécula de glicose ela tem 6 carbonos. Vamos escrever aqui. Ó. Ela tem 6 átomos de carbono. Ela é C6H12O6. Ela vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma com 3 carbônicos. Com 3 carbonos, né? Por isso que nós temos essa divisão aqui no esquema. E cada molécula de ácido pirúvico vai gerar um etanol, tem 2 carbonos, ela é C2, e um CO2. Então vamos contar os carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegamos aqui na glicose. Então, por isso que a reação ela vai ser dessa maneira. Uma glicose formando 2 etanóis mais 2 CO2, certo? Então, ela acontece aí em 2 etapas. A primeira etapa sempre forma ácido pirúvico. É muito interessante, muito importante a gente perceber a formação dessa molécula aqui, porque a gente vai ver que isso é um fenômeno em comum com a respiração que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Vamos lá, vou dar continuidade aqui. Essa é a fermentação alcoólica. Né? Se eu voltar aqui um slide, se eu consigo voltar um slide aqui, a gente falou então desta via aqui, de glicose até etanol. Agora vamos dar uma olhada nessa via, da glicose até o ácido lático, para ver as diferenças desse processo. Olha aqui, ó. A glicose, também é molécula de 6 carbonos, está bem mais fácil de ver aqui nessa imagem.
ela gera 2 moléculas de ácido pirúvico. Está vendo que esse pedaço aqui, ó, ele é igual, né? A gente está no mesmo passo. Então, de glicose para ácido pirúvico, de glicose para ácido pirúvico, de glicose para ácido pirúvico. Esse processo de formação de ácido pirúvico a partir de glicose, ele tem um nome, ó, ele chama-se glicólise. E isso é muito importante você ficar atento. Na respiração, essa etapa também acontece. Então, glicólise, ela vai acontecer em qualquer reação de fermentação e também vai acontecer na respiração. Tá? É a transformação da glicose em ácido pirúvico, beleza? Tá? No caso da fermentação alcoólica, a gente sai de glicose e vai chegar em etanol. No caso da fermentação que a gente está vendo agora, que é a etílica, a gente vai sair de glicose e vai chegar em ácido lático, certo? Bom, vejamos então. Aqui, ó. Você notou uma diferença importante entre os dois processos? Ácido pirúvico virando etanol, ácido pirúvico virando ácido lático. A diferença está aqui, ó. Na fermentação alcoólica, há a liberação de CO2, há a formação de gás. Na fermentação lática, não existe a liberação do gás. Então, o ácido pirúvico de 3 carbonos gera uma molécula de 3 carbonos. O ácido lático é uma molécula que começa aqui, ó, com 3 carbonos. Então, a gente continua. Bonita, minha letra ficou aqui, né, gente? Vamos apagar esse negócio. Vamos escrever de novo. Tá? Molécula de 3 carbonos. A gente tem. Aí, ó, ficou muito melhor agora. O ácido lático, então, ele contém aí metade da molécula de ácido pirúvico. De ácido pirúvico, não, gente, vamos corrigir isso. De glicose. O ácido lático é metade da molécula de glicose. Beleza? Bom, vamos voltar aqui, vamos ver qual que é o último slide. O último slide, voltando às reações aqui das possibilidades da fermentação. Então, são as 3 vias possíveis. Aqui, ó, que a gente vai acabar nem estudando esse ano, é a fermentação acética. Essa etapa aqui em que o resultado final não é o etanol, não é o ácido lático, e sim o ácido acético, o vinagre. Pessoal, fico à disposição aí para dúvidas, tá? Para o que você precisar, eu estou aqui. É só me chamar aí pelas minhas redes de contato ou aqui pelos comentários do canal. Um abraço e fico à disposição. Nossa próxima aula sobre esse tema, respiração celular.